Hoje o assunto é sério. A pandemia não dá trégua e temos 13 milhões de brasileiros vivendo em condições de extrema pobreza. Nós vamos conversar com 2 líderes comunitários para falar sobre o impacto da Covid-19 nas periferias e o valor da solidariedade em um momento como esse. No seu update que começa agora. Antes de começar, queria avisar que, devido às restrições tecnológicas e ao isolamento da quarentena, não conseguimos gravar a entrevista em vídeo. Acompanhe então agora a conversa que tivemos com o padre Antônio Luiz Marchione, o padre Ticão, que é líder comunitário na Zona Leste de São Paulo, e o padre Paolo Parisi, coordenador da Missão Paz no centro de São Paulo. A pandemia está lá fora e 2 recomendações são essenciais nesse período: lavar as mãos e, se possível, não sair de casa. Mas em todo o Brasil nós temos 13 milhões de pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade extrema, que muitas vezes não têm acesso nem ao saneamento básico, nem água e muitas vezes nem tem um teto para se proteger. Estou aqui com o padre Paolo. Padre, na sua comunidade, no centro de São Paulo, como é que está a pandemia? Então, aqui, com certeza, aqui na região do Glicério, que faz parte do bairro da Liberdade, é uma região muito atingida por causa da situação econômica das pessoas. Muitas realmente estão em situação de extrema vulnerabilidade, como você comentou. E temos, diria, 2 perfis: o perfil de brasileiros nesta situação e imigrantes e refugiados também que se encontram nesta situação. Depois da falta de emprego, os salários que foram rebaixados, a turma não consegue viver. Então, às vezes, nem consegue chegar a pagar o aluguel, tem que fazer uma escolha entre aluguel e comida. E estamos falando também com o padre Ticão, líder comunitário lá na Zona Leste de São Paulo. Padre, como que o senhor está vendo o impacto do coronavírus na comunidade? Olha, o coronavírus, ele é toda uma situação de pandemia que, mais uma vez, atinge a população mais pobre, excluída, né? É o que nós estamos vendo, é esta realidade. Claro que numa região leste com tantas desigualdades sociais, nós já vindo já de uns 2, 3 anos, um empobrecimento das famílias, dos trabalhadores, perdendo direitos essenciais, né? Com reformas que privilegiam uma elite que também se enriquece cada vez mais. Então, essa pandemia está pegando uma população mais pobre e mais excluída do sistema de saúde. Ainda bem que nós temos o SUS. Se não fosse o SUS, nós estaríamos numa situação dramática, cruel, mais ainda, né? Então, por isso que a resposta aqui na comunidade, estamos fazendo várias ações. Uma ação é de alimentação, conseguimos distribuir 1.600 cestas desde o início da pandemia. Estamos fazendo máscaras, né? Vamos distribuir esta semana cerca de 2.500 máscaras. E nesse momento, como é que o senhor está vendo? Eles estão encontrando alguma solução? Estão conseguindo se proteger? Ou realmente estão à mercê da contaminação, da pandemia? Eu diria que, apesar de tantas campanhas, muitos estão à mercê realmente da possível contaminação pelo vírus. A situação realmente de extrema vulnerabilidade faz com que a pessoa precise encontrar algo para comer. Então, o que está chegando aqui de demanda é realmente das mais diversificadas, gente que não tem mais gás, gente que teve luz cortada, água cortada, que não está conseguindo pagar aluguel, que está correndo o perigo de ficar na rua, pessoas que moram em ocupações, realmente muitas pessoas expostas à contaminação. Uhum. E padre,
uma preocupação, eu acho que eu tenho e que deve ser compartilhado por geral, pelas pessoas em geral, as recomendações da OMS de lavar as mãos e evitar sair de casa. É uma coisa que nem sempre pode ser atendida também por essa população em vulnerabilidade, né? Às vezes as pessoas não têm o saneamento, não têm às vezes água em casa, ou também não tem um teto, né, para se abrigar e se isolar. Como é que o senhor vê? É por aí? Então, você está colocando aí o dedo na ferida, né? Ainda ontem, aqui no bairro Curuçá, da Zona Leste, um conjunto de 300 e tantos apartamentos da Coab, que estava ali já há um bom tempo, e mais ou menos 1.000 pessoas ocuparam ontem o prédio, né? Então, é uma resposta diante de uma situação. Ao lado, assim, quem olha assim, esse conjunto, é um grande córrego e a população ali em barracos, em cima desses córregos, barracos de madeira, na mais sórdida, né, não é nem moradia, né, local para ficar. Então, a esse empobrecimento, a essa falta de moradia digna, um mínimo de dignidade. E quando uma população ocupa um grande conjunto, né, e é uma resposta a esta realidade de empobrecimento. Todas essas orientações, lavar as mãos, ficar em casa, que casa que muita gente vai ficar, né? Que casa que a população, uma grande parte da periferia, vai ficar diante das necessidades básicas. A Caixa Econômica Federal com filas intermináveis, né? Com tanta burocracia. Famílias mais pobres não vão ter acesso a esses R$600. Então nós também estamos fazendo um trabalho de conscientização das pessoas cobrarem esses R$600. Uhum. E padre, essa parte da ajuda do governo, a gente está sentindo que nem, assim, não dá para se fiar 100% nela, porque pode demorar muito até ser liberado o crédito. Como é que o senhor vê, nesse quadro atual que a gente está passando, a importância da solidariedade entre as pessoas? Olha, a solidariedade entre as pessoas, ela chega num momento que tem os seus limites. É o que eu estou assistindo aqui depois de um mês. Uhum. A gente conseguiu entregar aí centenas de cestas e agora mesmo eu telefonando para uma fábrica, ligando para pessoas que têm recursos, né? E com a maior dificuldade de fazer esse gesto da partilha. Entre as famílias, ainda eu celebro online, né? E pedindo, olha, comece a solidariedade na sua rua. Não precisa trazer o alimento na igreja. Veja na sua rua, criar laços de solidariedade. Mas também a população tem que se organizar, dar passos firmes para que esses R$600 que nós chamamos a renda básica universal, ela deveria já estar funcionando no Brasil, né? O governo federal propôs R$200. E aí, ainda bem que os partidos comprometidos chegaram a R$600. Mas, no mínimo, as famílias deveriam receber um salário mínimo para que possam ter o mínimo da dignidade, vamos assim chamar. Então, se é uma luta pós-vírus que nós temos que continuar, é a renda básica. A renda básica, ela funciona na Finlândia, funciona em várias experiências na África, ela funciona no México e funciona no Canadá. Então, essa renda básica, ela é a política mais inteligente que se tem hoje para gerar emprego e gerar o mínimo de dignidade. Por isso, nós temos essa bandeira há anos e vamos continuar. E nesse período, então, a solidariedade é essencial, né? Ah, sim, eu acho que a solidariedade, como você acaba de falar, é uma das saídas. A solidariedade, seja de grupos, seja de indivíduos, faz com que a gente consiga amenizar esta situação. Para ter uma ideia, até hoje, nessas 2-3 semanas, conseguimos já
chegar a quase 900 cestas básicas, sem colocar itens de higiene pessoal, material de limpeza, fralda, leite em pó para as crianças. Então, isso graças à solidariedade de muita gente. Uhum. O senhor falou das cestas básicas, o CIE foi uma dessas entidades que colaborou, né? Como é que o senhor recebeu aí a doação do CIE? Então, a doação do CIE foi, diria, uma linda surpresa. Linda surpresa no sentido que, pela quantidade que chegou, a gente conseguiu alcançar muitas pessoas. Claro, depois de ter sido visitadas pela assistente social, a gente não está distribuindo, claro, na rua, na calçada, são todas pessoas que estão sendo acompanhadas, então, que a situação realmente é delicada e de necessidade. Então, foi uma ajuda. Eu costumo dizer que nós costumamos ser uma ponte que recebemos e mandamos para frente. Então, esta doação que chegou da CIE, nós fomos ponte, recebemos e redistribuímos a pessoas que precisam. Padre, o senhor que está na linha de frente, conta um pouquinho como é que essas cestas básicas são recebidas pelas pessoas, com gratidão, faz a diferença para eles, né? Tem que ver, alguns mandam as fotos, outras fazem um sorriso incrível na hora de pegar, diz isso me salvou, com isso eu vou conseguir ir para frente. As pessoas, o rosto, quando eles pegam, às vezes eu digo, você consegue carregar até em casa? Claro, isso é a coisa de menos dificuldade, é tão bom receber. Então, acho que o sorriso, os olhos bem abertos de gratidão, é algo que não tem como pagar. Olha, a doação do CIE foi uma ajuda fundamental, né? E ainda depois liguei para o Casagrande outro dia dizendo, olha, precisamos mais, né? E aí o Casagrande respondeu, hoje o Magno vai mandar mais até sexta-feira, mais 100 cestas, né? Então é sempre uma ajuda no mar de problemas. Aqui a Zona Leste tem mais de 4 milhões de habitantes, é a maior região do Brasil, né? Então a ajuda do CIE, o CIE já é um parceiro nosso antigo, né? E a nossa gratidão pela solidariedade do Casagrande, de toda a equipe do CIE. Para quem está assistindo agora a gente não sabe, Humberto Casagrande é o CEO do CIE e o Magno é o nosso encarregado aí de fazer as aquisições e providenciar o envio das cestas básicas para as comunidades aqui em São Paulo. E, padre, essas cestas básicas são frutos de doações que o CIE recebe e vai continuar recebendo nos próximos meses. E eu gostaria que o senhor, por favor, deixasse também um recado para as pessoas que estão em casa nos assistindo agora e que para que elas também se sensibilizem e possam participar dessa campanha. Por favor. Então, olha, eu gostaria de deixar essa profunda mensagem gravada no coração, na consciência de cada pessoa que está nos ouvindo. Faça o que você pode. É o gesto mais profundo de humanidade nesse momento, é a partilha dos alimentos, né? Por isso nós estamos junto com o CIE conosco, buscando dar uma resposta nesta imensa Zona Leste, que é um grande mar. A nossa mais profunda gratidão ao CIE, que se instalou recentemente aqui como definitivo aqui na Zona Leste, que presta serviços imensos, e já há anos o CIE é parceiro aqui na nossa região leste. A nossa gratidão ao presidente e Casagrande e a toda a equipe do CIE. Você que está em casa e que está ouvindo esta conversa, pense no outro. Se você tiver condição, partilhe algo que você tem para que outros possam se alimentar, possam viver nesse momento de pandemia. Acho que é importante para vencer o vírus, não é só a parte médica, mas também o remédio da solidariedade. Acho que a solidariedade é importante e você pode fazer a diferença nesta luta.
que é uma das lições dadas por Jesus Cristo, né, nessa passagem dele aqui pela Terra, que é a gente tem que se amar, né, ame. Ai meu Deus, eu até fiquei emocionado aqui mas o amor acima de tudo, né? Sim, eu digo tem duas bases. Para quem é cristão, tem os valores e os princípios de Jesus Cristo, independentemente da igreja a qual pertence. E para quem é ser humano, tem uma base comum, que é a solidariedade. Acho que o ser humano tem que ser solidário. É alguém que fica aberto ao outro. Ontem achei tão lindo que vários líderes religiosos aqui em São Paulo falaram juntos, da Igreja Católica, do mundo muçulmano, do mundo judaico, do mundo budista, das religiões afrodescendentes, todo mundo unido, mandando a mesma mensagem, pedindo união e solidariedade. É isso aí. Padre, agradeço a sua participação aqui no CIE Update. E a gente fica aqui também na torcida para que essa pandemia passe logo, que as pessoas aí em vulnerabilidade logo também possam ter um pouco mais de conforto e mais qualidade de vida. Padre, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a grande família da CIE por esta ação e todos aqueles que estão doando. Muito obrigado, gratidão mesmo. Muito obrigado, André, e vamos aí com muita coragem, com muita solidariedade. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. A campanha de doação de cestas básicas do CIE está apenas começando. Além das entregas nas comunidades do Padre Ticão e Padre Paolo, já entregamos 1,5 tonelada de alimentos para 103 famílias atendidas atualmente pelos espaços de cidadania do CIE em São Paulo, Salvador, Taguatinga e Manaus. Mas ainda podemos fazer a diferença na vida de muito mais pessoas. Acesse agora o site que aparece na sua tela e na descrição do vídeo para fazer sua contribuição. Galera, era isso que eu tinha para hoje e até semana que vem.